A 9 de março de 2026, algures no mundo, um computador resolveu um problema matemático. Não houve conferência de imprensa, não houve comunicado do Banco Central. Não houve ninguém a anunciar nada. Mas nesse exato momento, silencioso, sem cerimónia, aconteceu algo que nunca tinha acontecido em 17 anos de Bitcoin. O 20 milionésimo Bitcoin foi minerado, ou seja, 20 milhões de Bitcoins minerados. E com isso ficaram apenas 1 milhão por minerar, para todo sempre. Agora pensa nisto, há 58 milhões de milionários no mundo. E se só existem 21 milhões de bitcoins, incluindo os que estão perdidos em carteira, às quais ninguém tem acesso, matematicamente nunca poderá haver um bitcoin por cada milionário. Mas este vídeo não é só sobre escassez, é sobre o que acontece a seguir. O que acontece a seguir para os mineradores, para os investidores, para o preço e para ti que estás hoje aqui a ver este vídeo. Por isso fica até ao fim porque vou mostrar-te números que a maioria das pessoas ainda não processou. Para perceberes o que aconteceu a 9 de março, tens que voltar ao início, a 3 de janeiro de 2009. O mundo ainda estava em choque com a crise financeira de 2008. Os bancos tinham sido salvos com dinheiro público, os governos imprimiam moeda sem fim e a confiança no sistema financeiro estava em mínimos históricos. Foi nesse dia que alguém ou um grupo de pessoas com o pseudónimo de Satoshi Nakamoto ligou um computador vulgar, provavelmente um Intel Core 2 Duo, e minerou o primeiro bloco de Bitcoin. Nesse primeiro bloco, Satoshi deixou uma mensagem escondida no código, uma manchete do jornal The Times desse mesmo dia, onde dizia "Chanceler à beira do segundo resgate aos bancos". Não foi acidente, foi uma declaração de intenção do Satoshi Nakamoto. Mas aqui está o primeiro mas da história, e é um grande mas. Satoshi Nakamoto esteve ativo até 2010 e depois desapareceu por completo, sem explicação, sem despedida. Entregou o código de controlo a outros programadores e simplesmente deixou de existir. Portanto, ficamos com uma rede que ninguém controla, criada por alguém que ninguém sabe de facto quem é, a correr interruptamente há cerca de 17 anos. E é aqui que vem um detalhe que me fascina sempre que eu penso nisto. O Satoshi Nakamoto minerou cerca de 1 milhão de bitcoins nos primeiros anos da rede. E esses bitcoins nunca se mexeram, estão ali parados desde 2009. E ao preço atual de cerca de 69 a 70 mil dólares por bitcoin, isso equivale a uma fortuna de quase 70 mil milhões de dólares. E não sabemos se Satoshi está vivo, se perdeu as chaves, se um dia irá aparecer. É o maior mistério financeiro do século XXI. E para perceberes porque é que o 20 milionésimo Bitcoin é tão importante, tens de perceber como a máquina funciona. Quando Satoshi criou o Bitcoin, programou uma regra simples mas brutal. Nunca vão existir mais de 21 milhões de Bitcoins. Nunca. Não há comitê que vote isso, não há banco central que decida, ao contrário de qualquer moeda fiduciária como conhecemos, cuja oferta é determinada por decisões contínuas de bancos centrais e governos. O calendário de emissão de Bitcoin foi escrito em código no início da rede e tem seguido esse calendário com precisão de relógio desde então. Mas como é que isso funciona na prática? Então, os mineradores, que são computadores a resolver problemas matemáticos, recebem Bitcoin novo como recompensa por cada bloco que adicionam à blockchain do Bitcoin. É assim que o Bitcoin novo entra em circulação. E aqui está o mecanismo mais inteligente de toda a história, o halving. A cada 4 anos aproximadamente, a recompensa por bloco é cortada por metade. Em abril de 2024, a recompensa caiu para 3,125 Bitcoins por bloco. E o próximo halving, em abril de 2028, vai reduzir isso para 1,5625 bitcoins. Portanto, a máquina produz cada vez menos, cada vez mais devagar. E isto é propositadamente. Hoje saem da máquina cerca de 450 bitcoins por dia. Em 2028 vão ser 225 e nos anos 2040 vão ser menos de 30. E nos anos de 2060, menos de 2 bitcoins por dia. O 20 milionésimo Bitcoin foi minerado a 9 de março de 2026 e o último milhão que falta vai demorar mais de 114 anos a ser minerado. O último Satoshi, a menor fração de Bitcoin que conheces, só deve voltar a aparecer por volta do ano 2140. Para pôres em perspectiva, 17 anos para chegar aos 20 milhões e mais de 114 anos para chegar ao último milhão.
A escassez não está a chegar, ela já chegou. Agora vou mostrar-te um número que a maioria das pessoas não processa corretamente. Toda a gente fala nos 21 milhões, mas 21 milhões é o número teórico. O número real é muito mais assustador do que isso. E empresas de análise de blockchain, como a River Financial e a Chainalysis, estimam que entre 2,3 e 3,7 milhões de bitcoins estão permanentemente inacessíveis e perdidos em carteiras com passwords esquecidas, chaves privadas destruídas, donos que morreram sem passar o acesso das chaves a ninguém. Subtrai isso aos 20 milhões que existem, fica com qualquer coisa entre 16 a 17 milhões de bitcoins verdadeiramente acessíveis. Mas espera, isto ainda vai ficar mais interessante. Em março de 2026, a Reserva Estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos detém 328 mil bitcoins aproximadamente. A Strategy Inc. tem uma tesouraria de mais de 714 mil. E os ETFs Spot acumulam 1,26 milhões de bitcoins. Isso é cerca de 11% de todo o supply minerado em custódia de longo prazo fora do mercado. Portanto, o supply livre disponível para compra e venda é estimado apenas entre 12,5 a 14 milhões de moedas para satisfazer a procura de toda a população mundial. Há 58 milhões de milionários no mundo e há cerca de 14 milhões de bitcoins disponíveis no mercado. Nem um por cada milionário, quanto mais para o resto da população. Estamos então a assistir a uma colisão de frente entre uma oferta diária a encolher, de 450 bitcoins por dia, e um poder de compra institucional massivo a crescer. Mas aqui está a parte da história que quase ninguém está a contar. Os mineradores, as empresas e computadores que mantêm a rede a funcionar estão agora numa encruzilhada existencial. Porque durante 17 anos a equação era simples. Mineras Bitcoin, recebes Bitcoin como recompensa, vendes, pagas as contas e, com as recompensas a encolher, a cada halving, os custos de energia também a subir e a concorrência de outros mineradores a aumentar, o modelo está sob pressão enorme. E analistas esperam que muitos mineradores cotados em bolsa saiam do negócio da mineração entre os anos 2027 e 2028, liquidando as suas posições em Bitcoin para poderem financiar a transação para infraestrutura de inteligência artificial e computação de alto desempenho. Portanto, a ironia é esta: as empresas que construíram o Bitcoin estão a sair exatamente quando a escassez atinge o seu grande pico. Mas a rede irá sobreviver, claro, porque há um plano B para os mineradores, que são as taxas de transação. Quando alguém envia Bitcoin, paga uma pequena taxa, e a rede foi desenhada para que, quando as recompensas chegarem a zero no ano 2140, essas taxas sejam suficientes para manter os mineradores a trabalhar. Se esse modelo funciona, é a maior pergunta não respondida de toda a história, e a resposta vai ser dada ao longo dos próximos 114 anos. Então, o que é que tudo isto significa para ti? Para alguém que está a ver isto no ano 2026? Eu vou ser direto. Não sou consultor financeiro e isto não é um conselho de investimento, mas vou partilhar os dados e deixo-te tirar as tuas próprias conclusões. A taxa de inflação anual do Bitcoin está agora abaixo dos 0,85%, mais baixa do que o ouro, que cresce cerca de 2% ao ano com a nova mineração que vão encontrando de ouro. Em 2028, depois do próximo halving, vai ser ainda mais baixa. E o CEO da Electron Energy disse algo que me ficou na mente. Ele disse que este é o primeiro sistema monetário da história com uma política totalmente previsível escrita em código. Porque nenhum banco central pode mudar isto, nenhum governo pode votar para imprimir mais Bitcoin. A regra existe no código e o código funciona há 17 anos sem uma única interrupção. Mas, e este é o mas mais importante de todo o vídeo. O CEO dessa mesma empresa disse também que não acha que este marco por si só mova o preço a curto prazo. A liquidez e o macro continuam a dominar, mas a longo prazo a escassez mais política previsível é uma combinação poderosa. Com o tempo, os mercados tendem a recompensar sistemas em que as pessoas podem confiar. Portanto, o que é que os dados nos dizem? Dizem-nos que o Bitcoin cresceu cerca de 16.000% nos últimos 10 anos. Estava a cerca de $430 em março de 2016 para os cerca de $71.000 no dia de hoje. Mas está também 46% abaixo do seu máximo histórico de outubro do ano passado.
E há guerra no Médio Oriente no momento, tensão macro e incerteza por todo lado. Portanto, a escassez é a estrutura real e a procura é volátil e imprevisível. E o preço resulta basicamente da colisão entre estas duas. Deixa-me agora então terminar com a imagem que acho mais poderosa de toda a história. A 3 de janeiro de 2009, alguém ligou um computador numa crise financeira global e criou um sistema com uma regra simples. Nunca mais do que 21 milhões. Nesses primeiros blocos havia 50 bitcoins que nunca foram movidos. Estão ali até hoje, intocados como se fosse um monumento digital. 17 anos depois, a 9 de março de 2026, bem há pouco tempo, um computador da Foundry USA adicionou o 20 milionésimo bitcoin à cadeia. Sem anúncios, sem cerimónia, apenas um número a mudar numa cadeia de blocos que nunca parou. E nos próximos 114 anos, mais 1 milhão de bitcoins vão ser minerados. Cada vez mais devagar, cada vez mais escassos. E a questão não é se o bitcoin vai subir ou cair amanhã, porque isso já ninguém sabe. A questão é se tu percebes o que aconteceu a 9 de março e o que isso significa para os próximos anos. A oferta acabou para efeitos práticos, já acabou hoje. O que acontece a seguir depende do outro lado da equação, a procura pelo ativo. E essa já é com vocês. Então, se este vídeo te deu uma perspectiva diferente sobre o Bitcoin, partilha com alguém que precisa de ouvir isto e diz-me nos comentários se achas que a escassez já está precificada neste momento no Bitcoin ou ainda não. Obrigado por terem assistido até ao fim, tenham um resto de bom dia e até ao próximo vídeo.